A maioria dos pacientes se sente mais confortável quando sabe exatamente o que esperar da terapia, quando entende claramente as suas responsabilidades e as responsabilidades do terapeuta, e quando tem uma clara expectativa de como vai ocorrer a terapia. Na terapia cognitiva, nós temos uma organização das sessões que nós nomeamos como protocolo ou um planejamento das sessões. E a primeira sessão tem justamente o objetivo de identificar a queixa principal do cliente. Qual é a demanda principal deste paciente? Por que ele buscou a terapia? Com qual intuito? Qual objetivo? E a pergunta principal é justamente essa: o que trouxe você à terapia? Normalmente, então, em terapia cognitiva, nós podemos fazer uma agenda da sessão e organizar a sessão conforme um roteiro. E quais são as metas do terapeuta na primeira sessão? Estabelecer a confiança e o rapport, socializar o paciente na terapia cognitiva, explicar para ele sobre o modelo cognitivo, educar o paciente sobre o seu transtorno, sobre a sua queixa, sobre o modelo cognitivo e sobre a terapia cognitiva. É uma técnica que nós entendemos então como psicoeducação. Compreender as dificuldades do paciente, favorecer a instalação da esperança. Identificar as expectativas do paciente e, se for necessário, corrigir essas expectativas de acordo com as responsabilidades da terapia. Coletar informações adicionais sobre as dificuldades do paciente e utilizar essas informações para estabelecer uma lista de metas do processo terapêutico. Então, de que forma se organiza a primeira sessão? Basicamente seguindo este roteiro. Cadastro dos dados gerais, identificação de nome, idade, profissão, escolarização, formação acadêmica, estado civil, se tem filhos, não tem, quantos. A explicação sobre a agenda da sessão, a definição da agenda, a checagem de humor, pode ser feito numa escala de 0 a 100. Um relato da demanda, entender então qual é a demanda do paciente. A psicoeducação sobre a queixa apresentada, explorar áreas do autoconceito deste paciente, explicar ao paciente o problema dele a partir da perspectiva cognitiva, falar sobre os princípios da terapia cognitiva comportamental, verificar as expectativas do paciente quanto ao processo terapêutico, dar um resumo da sessão e pedir um feedback deste paciente e estabelecer e fechar então o contrato terapêutico. Na sessão inicial, é desejável que o terapeuta dê ao paciente uma noção aproximada de quanto tempo vai levar o processo. Algumas perguntas úteis nessa primeira sessão: quais são as suas dificuldades atuais? O que você quer melhorar na sua vida? O que está acontecendo na sua vida que não está ocorrendo da forma como você gostaria? E nós temos aqui uma possibilidade de um instrumento que poderia ser aplicado na primeira sessão, principalmente com aqueles pacientes que não falam muito. Alguns pacientes chegam na sessão e verbalizam todo o percurso dele, todas as dificuldades dele, as queixas. Mas também tem pacientes mais fechados, mais reservados, mais tímidos e que ficam à mercê da direção do psicólogo. E aqui a gente tem algumas ideias de como a gente pode planejar a terapia de acordo com algumas demandas. E a proposta é que esse paciente marque quais desses temas ele gostaria de trabalhar ou quais desses temas ele identifica como um problema para ele. Eu deixei esse formulário na descrição desse vídeo, mas é possível encontrar no site TCC para Todos. Então ele pode selecionar alguns temas do tipo: eu me sinto inadequado, ansiedade, comunicação, questão de luto, depressão, estresse, manejar os sentimentos. Então, há uma lista aqui de problemas mais ou menos comuns e o paciente pode selecionar alguns deles para o seu processo. E um tópico que é muito importante na TCC, na primeira sessão, é estabelecer a aliança terapêutica.
a relação entre terapeuta e cliente. É necessário então que o paciente alie-se ao terapeuta para desenvolver e desempenhar bem as suas metas terapêuticas. Bom, nesse vídeo nós falamos então sobre a estrutura de uma primeira sessão em terapia cognitiva. Eu espero que tenha feito sentido para você e a gente se vê.